Hoje estamos aqui para falar sobre um tema polêmico, colorismo e pigmentocracia. É um tema que desde sempre desenrola várias discussões no Twitter, na internet, na vida das pessoas. E hoje a gente tem até um tribunal que determina quem é negro e quem não é. Principalmente na internet, né? Isso acontece muito na internet. Mas antes de apresentar as minhas amigas ilustres que estão aqui comigo hoje, eu queria iniciar com um poema. Acho que começar com poema é sempre bom, né? E esse poema vai estar no meu livro novo, é da minha autoria. O nome dele é Preta de Pele Clara. De um lado, a hipersexualização, do outro, o questionamento. Às vezes preterida, noutras privilegiada. Ocupar um entre-lugar. Não ser branca, tampouco retinta. Descobrir-se negra, apontada como afroconveniente. Saber-se preta, entender a sutileza do racismo. Perceber de modo resiliente que a luta começa de dentro para fora. Eu Que sou Daiane, bonito. escritora, professora e poeta, e eu estou aqui com a minha colega do Soteroprosa também, Tulane Silva, ela vai se apresentar. E a minha Olá. querida amiga convidada, Tayane Bassi, que é escritora também, uma pessoa muito querida. Eu vou deixar que ela se apresente. Tayane, sou mulher, cis, negra e mãe de duas, escritora. Acho que basicamente você falou tudo aí de mim. Estou aí também aprendendo, vim aprender também com vocês e eu acho que nessa estrada aí que a gente tem sempre aprendizado, né? Sim. Eu vou me apresentar também. Eu sou Tulane Nascimento. Faço parte também da equipe do Setorial Prosa. Sou CEO da Favela Cult, que faz um trabalho com comunicação e cultura focado nas regiões periféricas. E aí hoje a gente está aqui para falar de um tema que eu acho que é muito importante, né? De falar das vertentes que o racismo engloba e também falar da união entre nós, né? Pessoas pretas, que é muito importante. Eu acho assim que é um tema assim bastante pertinente e importante da gente tratar. Exatamente. Eu queria começar a discussão falando que o colorismo trata das diversas tonalidades de pele de pessoas pretas e como que o racismo afeta essas tonalidades ao longo da trajetória de vida das pessoas, né? Nós vivemos num contexto pós-colonial, né? Então, nós somos frutos do colonialismo. Então, a nossa mente, o nosso corpo e a nossa vida está totalmente marcada pela história de escravidão e de dominação da branquitude. Então, essa história acaba fazendo com que corpos negros sejam invisibilizados, sejam dominados, mesmo pós-período de escravidão. Isso se perpetua, né? E no Brasil, tem uma realidade muito específica, porque houve um projeto pensado e arquitetado para criar uma falsa sensação de harmonia e de equidade, que é o projeto de miscigenação mesmo, né? De embranquecimento da população. E esse projeto aconteceu pautado numa lógica de estupro, de sequestro, de violência, de inúmeras violências, que fizeram com que o povo negro fosse miscigenado. E isso acabou criando a representação social falsa de que existe uma democracia social, porque aqui é todo mundo misturado e acabou essa coisa do racismo, que acontece a união, né, a estabilidade. Essa falsa sensação de harmonia faz com que pessoas negras queiram se sentir brancas, né? Isso o Franz Fanon fala no livro dele, Pele Negras, Máscaras Brancas, que é justamente o processo de embranquecimento que o colonialismo criou na cabeça da pessoa preta, que ela se sente tão violentada, tão invisibilizada, que ela não quer ser preta, então ela se embranquece, né, por diversas formas, ou então ela nega de toda forma a sua negritude para atuar na sociedade de modo menos
para ser menos excluída, né, da sociedade. Então, isso acontece muito, e no contexto de pessoas pretas de pele mais clara, isso ainda é mais real ainda, né? Porque a gente ouve, aquela pessoa ali, ela é morena, ela é clarinha, né? Você é preto de alma branca, né? Essa expressão, a gente ouve muito isso. E são as pessoas negras que às vezes têm o cabelo mais liso, às vezes têm o nariz mais afilado. E isso são características que fazem com que a sociedade enxergue a pessoa preta de maneira diferente e aceite ela mais ou menos. Então, assim, quando a gente fala de colorismo, a gente está falando automaticamente também de pigmentocracia, que significa o privilégio que pessoas pretas com características da branquitude acabam tendo na sociedade, de poder acessar lugares, de poder ter mais voz, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto aí do colorismo é reconhecer o privilégio, reconhecer até onde vai o racismo e os deméritos, né? E onde começa o privilégio, que é um privilégio restrito, né? Porque de algum modo você está circulando ali, de algum modo você vai ser barrado, você só pode ir até aqui. Mas existe sim esse privilégio e essa característica da miscigenação acabou deixando aí. Queria começar falando um pouquinho sobre esse contexto mais geral. Eu não sei se eu te falei, Dai, mas eu sou filha de um casal interracial. Então, eu sou a mais velha de 3 filhas. Eu sou preta da pele clara. A minha irmã do meio é branca, nasceu loura. E a minha irmã caçula tem a pele mais retinta e o cabelo crespo. Então, eu posso dizer assim, como isso era muito real na minha família. A minha irmã do meio, eu não sei se era por recursos, eu não posso julgar a minha família ali naquele momento, mas, por exemplo, ela ganhou um book na infância, né? Aqueles lugares que faziam foto 3x4. Sim. E ali eles faziam, para fazer divulgação, faziam esses books assim, né? Ofereciam esses books. Ofereceram para quem? Para minha irmã do meio, né? Então, ela é a única que tem essa fotinha, aquela fotinha com as perninhas cruzadinhas, sabe? É a única. E eu percebo, a gente assim, tinha muito de fazer bullying com a minha irmã, caçula. Porque das 3, ela era a única que tinha um cabelo crespo. Então, tinha muito disso. Posso também dizer que, assim, eu passei por várias situações de ter sido preterida, mas eu não posso comparar as situações que a minha irmã caçula passou. Uhum. A gente sempre tem uma troca, né, em relação a isso, e a gente fica revisitando, né, a nossa infância, e ela me conta coisas, atrocidades que aconteciam com ela, bem debaixo do nosso nariz, sabe? A gente nem se dava conta de quanta dor que ela passou, né, na infância. Então, eu posso dizer, assim, que eu vivi na pele, né, essa questão do colorismo dentro da minha própria família. Eu acho que tem, assim, 2 situações que eu acho que é importante a gente falar. Uma foi o que vocês já falaram. Existe uma questão também do contexto em que a gente vive. E aí eu vou citar um exemplo sobre o que eu estou falando. Então, a gente também tem que levar em consideração, que vocês já falaram sobre isso, como a sociedade faz a leitura da pessoa. Então, isso é bastante importante e isso muda, né, de acordo com o lugar que você está.
Então, eu vou citar, minha família também tem pessoas que são casais multirraciais. Eu vou citar o exemplo de uma prima, né? Minha tia mora na Itália, então eu tenho uma prima ítalo-brasileira. Então, ela aqui no Brasil, ela seria considerada branca, porque ela tem o tom da pele mais clara, tem os fenotipos de pessoa negra, mas ela tem os olhos verdes, cabelo bastante enrolado, mais loiro. Só que assim, ela mora na Itália. Na Itália, ela sofre as mesmas situações de uma mulher preta. Ela é preterida, ela tem dificuldade de ter um namorado, de ter um companheiro. Na faculdade, ela sente que os professores não escutam, não escuta como deveria escutar. Ela fala, eu quis falar, mas a professora não me deixou falar. Eu estou falando de casos muito práticos, mais reais, para a gente ter a noção. Então, assim, a gente também tem que entender, quando a gente fala de colorismo, é muito importante a gente entender o contexto que a gente vive. Uhum. Ela, no Brasil, ela teria todos os privilégios, né, de uma pessoa branca, e ela seria considerada como branca, porque existe uma questão muito assim, importante, que uma pessoa preta de pele clara, ela é tolerada, né, pelos brancos, pela branquitude, mas ela não tem os mesmos direitos que a branquitude. Isso é uma questão que a gente tem que levar, que é muito importante a gente levar em consideração. A outra questão, que aí foi um pouco que Dai falou e que eu coloquei, a questão do colorismo, ela está servindo também, muitas vezes, para separar a gente. E o que a gente não precisa é de separação, a gente precisa de união. Logicamente, todos nós estamos em um processo de aprendizado. Eu não sou a mesma adolescente que cometi racismo em alguns momentos, porque a nossa educação é racista, é homofóbica. Então, a gente precisa desconstruir. Eu falo sempre sobre isso, em quase todos os vídeos que eu falo sobre racismo, a gente está nesse processo. Alguns estão mais avançados que outros, porque tiveram a oportunidade de ter acesso à informação mais que outros, né? Só que a gente não pode eliminar e deixar de lado pessoas pretas, de pele clara. Não é nosso inimigo. Uhum. A gente precisa trazer para uma conversa. A gente precisa falar, sim, sobre colorismo, né? Semana passada teve um caso de um vereador, porque agora nas eleições, a gente está pertinho das eleições, então teve um caso de um vereador que é marido de uma... Eu acho que é celebrity, apesar dela tratar, ela é muito ativista e tal, mas eu a vejo como uma celebrity. E ele se considerou uma pessoa negra, porque ele tem na família dele, a mãe dele é negra. Como é que ele não vai dizer que ele não é negro, né? Isso para a pessoa deve criar uma... Se a pessoa tem essa consciência, porque muitos realmente, às vezes, para se aproveitar. Sim. Mas outros é porque tem essa consciência, já criou essa consciência. Então, imagine essa pessoa dizer, não, eu sou branca. Quando ele sabe, ele vai estar negando toda uma linha familiar dele. Então, mais do que a gente criticar, a gente eliminar, a gente tem que trazer essa pessoa para a roda, para conversar, certo? Você se considera pessoa preta, mas você tem privilégios. Então, muitas vezes, como a gente fala que a branquitude ela tem que tomar posições de... Se ele é realmente antirracista, tem que tomar posições claras de sair, de tirar o privilégio e, por questões históricas mesmo, de reparação, porque é reparação, ela tem que ceder para outras pessoas, as pessoas pretas entrarem. As pessoas, né, que são negras de pele clara, elas também têm que tomar essa consciência que, às vezes, ela também tem que ceder,
que às vezes também ela tem que deixar de lado porque a sociedade vai fazer essa leitura de que ela seja branca. Então, eu acho que mais do que dividir, a gente tem que trazer essa discussão para a roda. Porque se a gente se divide, a gente está fazendo a estratégia que eles querem mesmo. É dividir para a gente não unir, a gente ficar naquela mesma coisa, brigar entre a gente. Então, acho que assim, é esse diálogo que eu acho que é necessário e que eu acredito. Da gente discutir, tá, mas você tem a pele clara, então você tem que saber que você tem privilégio e às vezes você tem que ceder. Às vezes você não tem que fazer determinadas situações porque a sociedade está te lendo como pessoa branca e você tem que entender isso. Então, assim, esse é o meu principal, assim, a gente tem que entender as intersecções que o racismo faz. Então, esse é um dos temas que eu acho que é super importante a gente tratar, principalmente no Brasil, que, como Dai e Tayane falou, nós vivemos em uma sociedade que é miscigenada, que foi uma estratégia, e aí a gente brigar entre nós também é uma estratégia, e aí a gente tem que ficar atento em relação a isso. Acho que é uma questão muito importante que a gente tem que tratar todo o tempo e se policiar. Sim. É interessante isso que você falou, assim, eu concordo com tudo. E você contou a experiência da sua prima, né? Eu cresci numa sociedade extremamente branca no interior de Goiás e eu era a pessoa lida como negra, sem dúvida, sabe? A pretinha do rolê. Entre os meus amigos, e sempre vivi, né, essas experiências que o racismo na infância é bem cruel, né? E aí, quando eu completei 11 anos, eu vim morar com minha família é daqui de Salvador, e a gente retornou para Salvador. E aí aqui eu passei, a maioria das pessoas são retintas, ou tem mais traços, né, de negritude. Então eu passei a ser lida como pessoa clarinha, como pessoa branca, como pessoa que tem cabelo bom, né, que essa expressão também eu escutava muito. Ah, você tem cabelo bom, você é clarinha. Então eu vivi isso e era muito estranho para mim, diferente, né, passei por esse choque. E depois, na fase adulta, eu fui fazer mestrado em Goiânia, que é a capital de Goiás, né? Que é o lugar que eu passei minha infância. E lá, mais uma vez, eu volto a ser lida como pessoa negra sem dúvida nenhuma, né? A ponto de viver situações tanto relativas ao preconceito que as pessoas têm de outras regiões com o nordestino, né? Isso é muito... E a gente sabe que o preconceito que as pessoas têm contra baiano é muito por causa do racismo também, né, relacionado muito ao racismo, essa coisa de dizer que baiano é preguiçoso, tudo isso tem origem na representação social racista da sociedade, né, colonial ainda. Então, eu passei por essa experiência das pessoas falarem isso, ou de me hipersexualizarem demais. Isso a gente vive, isso é muito real e é muito desconfortável, é muito triste. Então, assim, quando eu escrevo no poema ocupar um entre-lugar, né, a gente fica o tempo inteiro com essa dúvida, porque existem lugares de privilégio e existem lugares de preterimento, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que a luta antirracista é nossa responsabilidade, é responsabilidade de todo mundo, principalmente da branquitude, né? A branquitude tem que parar de se vitimizar e de se colocar como eu não entro em nada aí. Isso acontece muito, né? Ah, vocês querem me cobrar uma coisa que não fui eu que fiz, mas não, a branquitude tem que se responsabilizar e tem que colar na luta antirracista, é isso que a gente quer, é isso que a gente espera. E, sobretudo, as pessoas negras, né, precisam dessa união que Tulane falou. Isso é muito fundamental. E isso acontece muito, eu acredito, de dentro para fora, né? A partir desses círculos que a gente faz, dessas rodas de conversa, desses momentos que a gente tem de compreensão da vida, né, de troca de experiência.
Isso é tão enriquecedor, isso é tão importante. E outras pessoas vão poder se identificar com essas histórias, com essas narrativas. A Tayane escreveu um livro super importante, né, que fala sobre o cabelo, que fala sobre a mulher que se descobre, né, e que tem toda essa dificuldade de passar dentro de casa, na família. Acho que Tayane pode falar muito melhor do que eu sobre o livro que ela escreveu, mas dessa dificuldade que pessoas que têm o cabelo crespo passam, porque é muito doloroso. O padrão estético de beleza é muito contrário à estética negra, né? E isso é uma realidade que dificulta muito a vida das crianças que estão ali, que não sabem muito bem o que está acontecendo, mas que têm o tempo inteiro a sua estética violentada, diminuída, minimizada, né? Acho que a Tayane pode falar um pouquinho do seu livro. Esse livro eu escrevi através da minha vivência, mas principalmente através da vivência da minha irmã, né? Que foi quem fez a transição capilar primeiro e quem me incentivou a fazer isso, né? Tem uma personagem que é a irmã da personagem principal e que eu me inspirei muito nela, na Flavinha. Então, assim, foi através desse relato dela, das dores que ela passou, e principalmente porque a gente tem muito essa relação, porque eu penteava o cabelo dela. Parte das dores que ela passou foi comigo, porque eu que esticava o cabelo, eu que fazia, que trançava e que falava, muitas vezes tinha falas assim que a menosprezava, né? Ai, que cabelo duro, ai, que dá trabalho, ai, que não sei o quê, que a gente vai ter que fazer de algum jeito aqui, não pode soltar esse cabelo de jeito nenhum. Então, não só eu fazia isso, né? Outras pessoas também que penteavam o cabelo dela faziam a mesma coisa. E aí a gente conversando, no momento que eu estava escrevendo esse livro, ela falou muito disso, né? Esticar o cabelo de uma forma que não apareça nem um pouquinho de frizz, né? E o momento que a gente tinha dinheiro era o momento que a gente fazia o quê com o cabelo? Escovava o cabelo. E tinha que passar prancha porque não podia ficar nem uma nesguinha para cima de frizz, né? Então, eu me preocupo muito com as crianças. Então, sempre que eu posso, né, eu procuro conversar com quem está próximo a mim, né? Como é que tá as mães, as minhas amigas, né? Converso, como é que você penteia o cabelo? Procuro escovas e pentes apropriados, né? E falar assim que é um momento que pode ser muito prazeroso. Não precisa ser um lamento, não precisa ser tortura. Que era uma tortura, meu Deus do céu. Pentear cabelo era uma tortura. Esse livro ele fez parte de uma ressignificação minha e fez parte também de um processo de autoconhecimento. Porque foi a partir dali, né, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu fui escrever esse livro no processo de leitura para mulheres, de escritoras negras, e aí eu perguntei, eu posso me inscrever? Aí ela não entendeu. Por que você está me perguntando isso? Eu disse, não, é porque eu sou considerada parda, né? Para algumas pessoas, eu toda cheia de dedo, né? E aí eu não sei, será que as pessoas, o que as pessoas vão achar? Aí ela disse assim para mim, nós não somos fiscais de cor. Como você se enxerga? E aí aquela pergunta assim do como você se enxerga, eu fiquei, cara, eu não sei, eu enrolei tanto, que eu mandei mensagem, eu enrolei, no final, eu não sabia como é que eu me enxergava, né? E foi a partir desse livro, e a partir dessa pergunta, né, dessa provocação que ela me fez, foi que eu consegui me enxergar hoje como eu sou, né? Uma mulher preta, de pele clara, mas sim preta. E quando eu descobri que eu estou quem eu sou, eu me senti assim com uma liberdade tão grande,
parece que, sabe quando você, não sei, descobriu quem é, né? É um negócio, assim, fantástico. E também, como a Tulane falou, né? Eu comecei, eu não fiquei só ali, eu disse, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso entender, né? Qual é o meu papel aqui na sociedade, o que eu posso fazer para poder também, né, acabar com essa questão, né, racial. E aí eu entendi também isso que a Tulane falou. Bom, eu sou preta, de pele clara, sei, entendo os meus privilégios, mas sei que eu sou tolerada também. Sou apenas tolerada, né? Eu não sou branca. As pessoas vão me enxergar em determinadas situações eu vou ter privilégios e outras eu não vou ter privilégios também, né? Então, acho que foi muito importante aí nesse processo. Como também foi muito importante no processo de enxergar a minha irmã, né? Enxergar, começar a entender as dores dela, ou melhor, entender não, porque eu não passei por elas, mas ouvir, acolher, né? E de uma certa forma, falar com outras pessoas através dos meus livros e tentar de alguma forma criar essa consciência, né, nas pessoas brancas e pretas também. Principalmente quando a gente fala de vivências, quando a gente fala das nossas dores. Em cada momento a gente vê o racismo na nossa vida, né? Ou com a gente, ou com algum familiar, com algum amigo. A gente sempre vê isso. E é importante esse estudo para a gente ficar atento e combater, né? Trazer as pessoas para reflexão, né? É isso, já caminhando para o final do nosso vídeo, dizer que eu fiquei muito feliz com a nossa conversa, aprendi muito, vocês são mulheres incríveis, a Tulane aí está caminhando comigo já há um tempo, e eu sou muito orgulhosa de ter a Tulane na minha vida e a Tayane também. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas e assista também os outros vídeos no canal, né? Tem outros vídeos que falam também sobre necropolítica e levantam discussões super interessantes. E é isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Tayane. Foi uma conversa super construtiva e necessária. Muito bom estar aqui com essas mulheres poderosas. A gente sempre está rasgando seda, né, Daiane, assim, porque a admiração é mútua. E vou buscar aí, eu quero conhecer seu livro também, viu, Tayane? Fala o nome do livro. Esquecemos de falar o nome do livro. Cachos para que te quero. É o nome do livro. Disponível na Amazon, né? Está disponível na Amazon e eu já estou providenciando aí o físico. Tá no meio do caminho. Que ótimo. Quero agradecer muito a vocês. Já acompanho o Soteroprosa já há um tempinho. Amo os artigos e os vídeos de vocês. Continuem com esse trabalho de vocês, que é maravilhoso. Muito obrigada, viu? Que legal, então. Então, até a próxima, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau. Tchau.